E aí, torcedor santista? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Peixão. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. A possibilidade de uma queda para a segunda divisão paira sobre a Vila Belmiro como uma nuvem pesada e silenciosa, capaz de mudar completamente o futuro do Santos e abalar a permanência de Neymar. Dentro dos bastidores, a palavra rebaixamento é quase um tabu, um fantasma que ninguém quer nomear, mas que todos sentem à espreita. O clube, que carrega mais de um século de história gloriosa, enxerga no retorno de seu ídolo máximo um último sopro de esperança, uma tentativa de resgatar a autoestima perdida após anos de turbulência. Contudo, o que deveria simbolizar renascimento pode se transformar em um pesadelo financeiro e institucional caso o pior aconteça. O impacto de uma queda seria devastador não apenas pelo orgulho ferido de uma torcida apaixonada, mas pela inviabilidade de manter um jogador com o peso e o custo de Neymar. O craque, que voltou ao Brasil com um salário próximo de 4 milhões e 140 mil reais por mês, representa um investimento que poucos clubes do país conseguiriam suportar, e o Santos, em um cenário de Série B, muito menos. Uma eventual reestruturação orçamentária forçaria a diretoria a tomar decisões dolorosas, e a principal delas seria negociar ou liberar o astro que ainda tenta reencontrar seu melhor futebol após uma sequência de lesões. Mas o problema vai além dos números frios. O Santos se veria diante de um dilema moral e simbólico. Como convencer Neymar, às vésperas de uma nova Copa do Mundo, a disputar estádios menores, gramados de qualidade duvidosa e jogos em horários ingratos, enfrentando equipes que sonham apenas em voltar aos holofotes? O prestígio do atacante e o apelo internacional de sua imagem contrastariam com a dura realidade de uma Série B marcada por batalhas físicas e pouco glamour. Mesmo que ele demonstrasse vontade de ajudar o clube do coração, o contexto competitivo e o calendário tornariam a missão quase impraticável. Internamente, o clima é de tensão crescente. Faltando 8 rodadas para o término do campeonato, o time encontra-se a apenas 2 pontos da zona de rebaixamento, um abismo pequeno em números, mas imenso em consequências. Qualquer tropeço pode acender o estupim de uma crise institucional que afetaria desde a comissão técnica até a diretoria, já pressionada por dívidas, críticas e disputas políticas. Por isso, nos corredores da Vila Belmiro, há uma ordem não escrita: falar menos e jogar mais. As reuniões são marcadas por discursos de foco e seriedade, mas, nos bastidores, a preocupação é evidente. Ninguém quer ser lembrado como o elenco que perdeu Neymar por causa de um rebaixamento. O aspecto financeiro é outro ponto sensível. Além dos salários milionários, o Santos ainda precisa cumprir o acordo firmado com a empresa NR Esportes, responsável pela exploração comercial da imagem de Neymar. O valor total de 85 milhões de reais, assinado em janeiro deste ano, será quitado até o fim de 2026, em parcelas cuidadosamente planejadas. Caso o clube caia para a segunda divisão, toda essa engenharia financeira entraria em colapso. A arrecadação despencaria, os patrocínios seriam renegociados em valores menores e a venda de direitos de transmissão cairia drasticamente, abrindo um rombo que nem a idolatria do camisa 10 seria capaz de preencher. A renovação contratual, prevista para ser discutida a partir de 1º de janeiro de 2026, dependeria, então, não apenas da vontade do jogador, mas da capacidade real do clube de honrar compromissos e oferecer uma estrutura condizente com a grandeza de seu nome. Em um cenário de rebaixamento, o orçamento seria refeito do zero, e o projeto esportivo, hoje pensado em torno da imagem de Neymar, perderia seu principal pilar. Para o Peixe, cair de divisão seria mais do que um fracasso esportivo, seria o colapso de um sonho cuidadosamente reconstruído, o fim de uma narrativa de retorno heróico que empolgou a torcida e reaproximou gerações. Por tudo isso, o Santos trata cada partida como uma final. A presença de Neymar em campo, ainda que limitada fisicamente, simboliza algo maior, uma luta contra o esquecimento, contra a mediocridade e contra o destino que ameaça engolir o clube. Manter-se na elite não é apenas uma questão de sobrevivência esportiva, é a condição mínima para que o projeto Neymar no Santos continue vivo e relevante. Se a queda se confirmar, o que hoje é esperança pode se transformar em desilusão.
E o jogador que um dia voltou para reerguer o clube pode acabar sendo, ironicamente, o símbolo de uma era que terminou antes do tempo. Fala, torcedor do Peixe! Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Santos com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. O futebol brasileiro acordou em polvorosa com uma notícia que, até pouco tempo, pareceria impossível. O Santos estaria movendo esforços silenciosos e intensos após o anúncio de que Romelu Lukaku assinou por 3 anos com um novo clube europeu, deixando no ar um sentimento de desejo e frustração na Vila Belmiro. Dentro dos bastidores santistas, o nome do atacante belga voltou a ser tema de conversas reservadas, especulações ousadas e até projeções de marketing. O interesse do Peixe, embora reconhecidamente difícil de concretizar, é mais do que um capricho momentâneo, é o reflexo de uma ambição latente, de um clube que tenta reconstruir sua imagem de grandeza e vê em Lukaku uma peça capaz de mudar completamente o rumo da instituição, tanto dentro quanto fora de campo. O que era rumor tornou-se quase uma obsessão, entender se há, de fato, uma chance, por mínima que seja, de ver o camisa 9 com a camisa branca santista. Nos corredores da Vila Belmiro, a notícia da nova assinatura de Lukaku gerou um misto de espanto e resignação. A diretoria sabia que o jogador vinha sendo disputado por gigantes europeus, mas ainda assim acompanhava cada movimento com atenção quase cirúrgica, torcendo por uma reviravolta improvável. O belga, conhecido por seu físico imponente, sua potência ofensiva e seu histórico em clubes como Chelsea, Inter de Milão e Manchester United, sempre foi visto no Santos como um sonho distante, porém inspirador. Fontes próximas ao departamento de futebol afirmam que, mesmo com o novo contrato firmado, o nome de Lukaku segue sendo estudado como um modelo de referência para a reformulação que o clube planeja para os próximos anos, principalmente no aspecto técnico e comercial. A chegada de Neymar reacendeu um fogo interno no Santos, um desejo de voltar a ser protagonista, de brigar por nomes capazes de causar impacto global. E é exatamente nessa atmosfera de renascimento que Lukaku surge como símbolo de uma meta quase utópica, trazer um jogador de peso mundial para atuar ao lado do camisa 10, transformando o clube em uma vitrine internacional novamente. A ideia é simples e ambiciosa, resgatar a aura dos tempos em que o Santos era sinônimo de espetáculo, quando a camisa branca representava ousadia, técnica e prestígio. O interesse em Lukaku, portanto, vai muito além de uma negociação, é uma declaração de intenções, uma forma de dizer ao mundo que o Peixe não se contenta em ser coadjuvante. O departamento de marketing vê na figura de Lukaku uma oportunidade gigantesca de reposicionamento de marca. Um jogador com milhões de seguidores, respeitado na Europa e com forte apelo junto a diferentes mercados, poderia levar o Santos a outro patamar comercial, especialmente em contratos de patrocínio e transmissão internacional. Mesmo sabendo que a assinatura de Lukaku por 3 anos o mantém distante de qualquer negociação imediata, os executivos santistas consideram fundamental estudar esse tipo de perfil para projetar o futuro. A visão é clara. O Santos precisa, nos próximos anos, se tornar novamente uma potência de atração global, e para isso é necessário pensar grande, agir com ousadia e olhar para o topo, mesmo que o caminho pareça inalcançável. Dentro da diretoria, há quem diga que o exemplo de Lukaku serve para medir o tamanho do salto que o clube quer dar. Se há pouco tempo Santos se via preso a crises financeiras e administrativas, agora busca inspiração em grandes nomes que traduzem o que falta ao elenco: força, liderança e mentalidade vencedora. O atacante belga, acostumado a carregar seleções e times em fases complicadas, representa exatamente esse tipo de personalidade. Mesmo sem qualquer indício de uma possível liberação do seu novo clube, o simples fato de o nome Lukaku circular nas reuniões internas demonstra que o Santos quer se preparar para um novo ciclo de protagonismo, mesmo que, por ora, o contato seja apenas uma aspiração estratégica. Os torcedores, por sua vez, reagiram com entusiasmo e incredulidade. As redes sociais foram tomadas por comentários, memes e até simulações de Lukaku vestindo o manto santista. Muitos enxergam o movimento como um sinal de que o clube voltou a pensar grande, enquanto outros consideram a ideia apenas um sonho distante em meio às dificuldades esportivas que a equipe atravessa.
O certo é que a menção ao nome do belga reacendeu o orgulho santista, devolvendo à torcida algo que há muito se perdeu, a sensação de que tudo é possível quando se trata do Santos. Os bastidores, no entanto, mostram que o interesse não nasceu do acaso. Segundo pessoas ligadas ao clube, a equipe de análise de mercado vinha acompanhando há meses o desenrolar da situação contratual de Lukaku, ciente de que uma mudança de clube poderia abrir alguma brecha, ainda que mínima, para uma conversa futura. O Santos, sob nova administração e com projetos financeiros mais ousados, entende que o momento de planejar o futuro é agora, e que grandes sonhos exigem preparação antecipada. Mesmo que a prioridade atual seja evitar o rebaixamento e estabilizar as finanças, o planejamento estratégico não descarta nomes de impacto mundial como inspiração para a reconstrução. A figura de Lukaku também desperta admiração pela sua trajetória. De origem humilde, o atacante construiu uma carreira marcada pela resiliência, pela força física e pela superação de críticas. Em um cenário onde o futebol brasileiro busca referências que combinem talento e comprometimento, Lukaku aparece como um exemplo de profissionalismo raro, o tipo de jogador que inspira jovens atletas e eleva o padrão competitivo. Para o Santos, que tenta recuperar sua identidade e formar uma nova geração vencedora, a imagem do belga representa exatamente o tipo de mentalidade que o clube deseja implantar. Embora a distância entre desejo e realidade ainda seja grande, o simples fato de o nome de Lukaku ser discutido internamente reflete um novo modo de pensar dentro do Santos. O clube, historicamente conhecido por revelar talentos, parece agora querer inverter a lógica. Em vez de apenas formar estrelas, busca atrair nomes consagrados que possam acelerar o processo de reestruturação. É uma estratégia arriscada, mas ambiciosa, e que tem como base a crença de que a presença de figuras globais ajuda a consolidar a imagem de um clube moderno e internacional. A diretoria também observa que o futebol vive um momento de transformação nas relações entre clubes e atletas. Com a globalização do esporte e a valorização de marcas pessoais, um jogador como Lukaku não representa apenas gols e títulos, ele simboliza engajamento, marketing e prestígio. O Santos entende que, ao demonstrar interesse por um nome desse porte, envia uma mensagem poderosa ao mercado, a de que ainda é capaz de sonhar alto, de se colocar à mesa das grandes conversas e de se apresentar como um destino atraente para nomes de impacto. Em termos práticos, os executivos santistas reconhecem que trazer Lukaku exigiria uma engenharia financeira quase impossível no cenário atual. No entanto, há um plano de médio prazo sendo elaborado, com o objetivo de criar uma base econômica sólida capaz de viabilizar, no futuro, contratações de peso. O modelo passaria por parcerias internacionais, fortalecimento da base de sócios torcedores e acordos de marketing de longo prazo. É um movimento que visa preparar o terreno para que, quando surgir a oportunidade, o Santos esteja pronto para competir em igualdade de condições. O impacto midiático da simples associação entre Lukaku e Santos já é visível. Em poucos dias, o clube voltou a ocupar manchetes internacionais, sendo citado em portais estrangeiros que destacaram a ousadia da ideia. Para um time que vem lutando contra a desvalorização de sua imagem global, isso representa um sopro de relevância, um lembrete de que o nome Santos ainda desperta respeito e curiosidade no mundo do futebol. Mesmo sem negociações concretas, a repercussão serviu para recolocar o clube no radar das grandes discussões. Nos bastidores, o discurso é uníssono: pensar grande é o primeiro passo para voltar ao topo. Lukaku é, portanto, mais do que um alvo improvável, é um símbolo da nova mentalidade que a diretoria quer implantar. Não se trata apenas de trazer craques, mas de reconstruir o DNA vencedor do Santos, resgatar o orgulho de um torcedor que se acostumou a ver seu time brilhar com Pelé, Robinho e Neymar. A obsessão por Lukaku é, no fundo, a obsessão por voltar a ser gigante. Mesmo cientes das limitações financeiras, alguns dirigentes acreditam que o futuro reserva oportunidades inesperadas. O futebol é feito de ciclos, e contratos de 3 anos podem ser longos para um jogador que, aos 32, talvez busque novos desafios no fim desse período. A aposta é de que, em algum momento, o caminho de Lukaku e o do Santos possam se cruzar de forma mais concreta, especialmente se o clube brasileiro conseguir manter estabilidade esportiva e melhorar sua estrutura. Nos bastidores, há quem lembre que Neymar também parecia inalcançável antes de aceitar voltar à Vila Belmiro.
Essa lembrança alimenta a fé dos que acreditam em surpresas no futebol, onde o impossível, às vezes, se torna realidade. Se há algo que o Santos aprendeu ao longo de sua história, é que o improvável faz parte de sua essência. E é justamente essa essência que mantém viva a chama da esperança, mesmo diante de um cenário tão improvável quanto o de ver Lukaku vestindo manto branco. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Santos todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso peixão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Santos. Até o próximo vídeo.